queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área de novo, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Acredito que já estejam adaptados a essa rotina. Espero só mais um pouquinho que já já a gente volta. Então vamos lá, meus queridos alunos do 7º ano. Essa é a aula de número 10 e nós vamos falar sobre a palavra em cena. A arte tem muitas linguagens e às vezes pode até mesmo estar uma dentro da outra. Assim como as palavras na boca de atores e atrizes, que ao encenarem pronunciam sonorizadas, alto, em bom tom, para que todos possam ouvir. Entre seus vários papéis na sociedade, a arte tem como um deles a expressividade e a comunicação. Podemos dizer que através dela compartilhamos sentimentos e ideias expressadas através das linguagens. Mas afinal, que língua a arte fala? A arte se utiliza de diversas formas de comunicação. Imagens, gestos, sons e as palavras, que podem ser caminhos que escolhemos para nos expressar e criam mundos imaginários diferentes do real, ou até mesmo representando essa realidade do nosso cotidiano. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre a poesia no teatro. E essa semana eu gostaria de falar sobre a poesia concreta, que é considerada uma arte de vanguarda e faz parte do movimento chamado concretismo, rompendo com a arte tradicional, ainda muito ligada às imagens figurativas, imagens que representavam ou descreviam as coisas como vemos no cotidiano. Na poesia concreta, observamos imagens, mas sem abrir mão da palavra escrita, apresentando elementos de que estruturam uma poesia, como estrofes e rimas, tendo a palavra como um elemento visual. Assim é representada por poemas que exploram tanto a poética da palavra quanto a imagem, aproximando uma da outra e relacionando o verbal e o visual. Os artistas concretistas eram extremamente racionais, eles pensavam muito, eram totalmente cabeça, e tinham fortes influências da arte geométrica e abstrata. E a cada dia inventavam um jeito novo de criar, com a influência da popularização da TV, do vídeo, sistemas de gravações de som, computadores, tecnologia. Atro caducapacausti duple elasti feliferofugi stori, loco alubrimendi multiple organi periodi plasti, rapa recipro rusti saga simplipe na vela vera vivo muito A poesia concreta está mais próxima da música do que a gente imagina, porque a poesia concreta também tem som. E um bom exemplo é Arnaldo Antunes, um músico, poeta, compositor e artista visual brasileiro que faz poesia de caráter experimental capaz de transcender o seu significado,
transformando a palavra em forma e ritmo, enriquecer seu conceito através da imagem e sonoridade das palavras. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Ir ao teatro é há milênios uma atividade cultuada por grande parte da humanidade. É uma forma de contar histórias e passar valores através da representação por meio de atores, bem como de contemplar a ação dos nossos sentimentos e do sentimento dos outros. Peças de teatro são escritas há muito tempo, pois a palavra sempre esteve ligada diretamente com o teatro. Aristóteles, um filósofo grego, no final da sua Poética, escrita em 335 e 323 a.C., aponta que a tragédia pode ser lida e mesmo assim sem ter o movimento da cena, os gestos, a movimentação, etc., sem ser apresentada ao vivo, terá o seu efeito sobre o leitor, igualando-se assim com a poesia épica na forma lida. Mas para ele, por possuir componentes extras como a música e o próprio espetáculo em si, o teatro torna-se superior à poesia, pois contém todos os elementos da epopeia. E para isso existe uma forma específica de elaboração de texto. É a dramaturgia. Dramaturgia é a elaboração de um texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos, para ser apresentada diante de um público, apresentar as ideias contidas nessa obra. Ou seja, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar a ação. A palavra drama significa ação, e toda ação em cena depende do conflito e da maneira como os diferentes personagens agem para atingir seus diferentes objetivos. Quem se dedica à tarefa da escrita é o dramaturgo, que pode atuar nos diversos gêneros: tragédia, comédia, drama, melodrama, farsa, musical, em todos. Entretanto, a dramaturgia não está relacionada somente ao texto teatral. Ela também está presente em todo tipo de escrita para as artes cênicas, como roteiros de filmes, de séries, roteiros de propaganda, telenovelas, sitcoms, minisséries. Sendo dessa forma, a dramaturgia apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, como as rubricas, que descrevem as ações da cena ou diz se a cena está passando no interior ou exterior, se é de dia, se é de noite, e o local em que transcorre. Elas são inseridas no diálogo entre parênteses e afetam apenas a ação cênica ou a representação do ator. Uma peça também pode ser escrita para a representação apenas de um ator. Ela se chama monólogo, que é o texto escrito para um único personagem em cena, em que o ator sozinho fala consigo mesmo ou se dirige ao público expressando seus pensamentos. Gente, a arte pode ser criada por muitos motivos, mas sempre será fruto da nossa imaginação, expressão e interpretação das coisas. E essa criação artística pode ser realizada com a mistura de diversas linguagens, que podem estar juntas em uma mesma obra, com sons, imagens, palavras, gestos, se utilizando da música, artes visuais, literatura, dança e teatro. Cada uma dessas linguagens possui um código só delas, e assim cada uma delas tem a sua maneira de se comunicar com o público, ou seja, a arte, como forma de comunicação, é uma troca de pensamento, sentimentos e ideias. E o teatro é uma linguagem que pode unir bastante linguagens dentro dele. Sendo assim, é óbvio que é a linguagem que eu recomendo de vocês acompanharem mais de perto. Porque além de vocês estarem disponíveis para se expressarem, vocês colocam à disposição uma forma de se expressarem uns com os outros. Então é isso, 7º ano, eu deixei uma atividade para vocês, bem simples, lá no Plural Maestro. Lembrando que a entrega das atividades, além de contabilizar sua nota, valerá como presença. Um beijo, até semana que vem, fique em casa!